E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu vou querer continuar com vocês aquela nossa série de vídeos sobre o desenvolvimento infantil. Caso você não esteja inscrito no canal, aproveite esse tempinho para você se inscrever. Bom, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da criança de 2 a 3 anos de idade. E nós vamos nos ater aos marcos que são os mais importantes dessa faixa etária. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma explicação, aproveitem os comentários abaixo e perguntem, que nós vamos estar respondendo para vocês conforme a gente consiga. No desenvolvimento motor grosso dessa faixa etária, a gente vai estar observando uma diversificação das habilidades motoras grossas da criança. Então eles já conseguem escalar, eles já conseguem pedalar, eles já conseguem correr, eles já conseguem um pouco já saltar também, mas ainda estão com dificuldade nessa habilidade. Então a gente começa a ver que a criança consegue fazer muitas coisas diferentes e muitas atividades motoras grossas diferentes. E a mesma coisa acontece com o desenvolvimento motor fino. A criança começa a diversificar totalmente a sua habilidade de manusear objetos. Eles já mexem em várias coisas, já conseguem ter destreza em usar vários utensílios, tanto de casa quanto da escolinha. Então é uma fase onde a gente observa uma expansão da habilidade motora, tanto grossa quanto fina da criança, fazendo com que ela seja capaz de executar diversas atividades. Uma das coisas que marca bem em casa que a gente observa é eles começarem a usar o garfo também, não mais apenas a colherzinha. No desenvolvimento da linguagem, a gente começa a ver uma expansão e um aumento da complexidade da capacidade da criança de formar frases. Então, até os 2 anos de idade, a criança formava frases de até 2 palavras e frases simples, como eu dar, não quer, vem aqui. Agora, entre os 2 e os 3 anos de idade, essas frases vão começar a ter mais elementos. Então, a criança já vai começar o eu não quero, né? Então, a pronúncia melhora, a quantidade de elementos na frase normalmente tem 3 ou mais elementos. E a capacidade da criança de comentar sobre as coisas do seu dia e de perguntar sobre as coisas que encontra também aumenta. Então a criança começa a contar historinhas, a fazer pequenos relatos do que acontece com ela. Então a gente começa a observar uma linguagem que vai se aproximando cada vez mais da linguagem da criança maior, da linguagem do adulto também. No desenvolvimento social, a gente vê que aquele interesse aumentado que eles demonstravam aos 2 anos de idade pelas outras crianças fica ainda mais evidente. Eles começam a querer brincar com as outras crianças mais do que brincar sozinho. É aquela fase onde, se a criança tem a opção de brincar sozinha ou tem outras crianças no ambiente, ela normalmente vai até as outras crianças para brincar junto ou para brincar perto. Muitas vezes passa a abordar as outras crianças e chamar a outra criança para brincar com uma coisa que ela queira brincar. O tempo com que a criança se envolve com as outras durante as brincadeiras vai ficando mais longo. Então antes ela brincava durante alguns instantes com as outras crianças e agora já começa a brincar por um bom tempo, por vários minutos com outra criança. As brincadeiras sociais, as brincadeiras físicas são com certeza as favoritas deles nessa faixa etária. Eles gostam muito de brincar de correr, brincar de pega-pega, essas brincadeiras cheias de energia que é própria dessa faixa etária. E no desenvolvimento intelectual, o que a gente vai observar é uma capacidade da criança de relatar as coisas já tendo noção ou já conseguindo classificar as coisas quanto ao tempo. Então, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. O número, então, o que é uma coisa, o que é muitas coisas. E o gênero, quem é menino, quem é menina. E é claro que isso é um processo. Então, varia um pouco de criança para criança. Tá? Algumas crianças já conseguem fazer várias dessas coisas por volta dos 2 anos e meio de idade. E muitas delas, ou a maioria delas, vai conseguir fazer esses marcos todos mais próximo dos 3 anos. Então,
A maioria desses marcos vão acontecer entre os 2 anos e meio e os 3 anos de idade. E como nos outros vídeos, eu vou deixar para vocês algumas dicas de como estimular o seu filho ou a sua filha a ter um desenvolvimento melhor. Lembrem que essas dicas são coisas simples de fazer em casa, na sua maioria não custam nada e podem ajudar bastante o desenvolvimento dos seus filhos. A primeira dica, assim como dos outros vídeos, é estimule o afeto do seu filho ou da sua filha. Então, abraços, gestos de carinho, isso é muito importante para a criança. A criança precisa se sentir acolhida, precisa se sentir querida e ela também vai ser recíproca, né? Então, ao você fazer isso, a criança também responde, aprende a ser assim. E aí, quando ela vai para a escolinha, ela vai saber ser uma criança muito querida com os coleguinhas, com as professoras e com todas as outras pessoas com quem ela convive. Lembrem que o afeto gera afeto. A segunda dica é chame a atenção do seu filho ou da sua filha quando estiver fazendo alguma coisa que é perigosa. Nessa idade, a criança ainda não tem muita noção do risco ou dos perigos das atividades que ela faz. E como a capacidade física já aumentou bastante, o risco dela se envolver em acidentes domésticos também aumentou. Então é importante explicar que uma determinada coisa machuca, que uma determinada coisa é perigosa, para que a criança vá memorizando e gravando essa informação e com isso previnam acidentes domésticos. Além disso, lembre de brincar com o filho, com a filha, ao ar livre. Brinquem dentro de casa só em dias de chuva ou se não tem algum lugar próximo onde vocês possam estar levando o filho de vocês para brincar. Agora, se tem uma pracinha, se tem um parquinho perto, especialmente se tem outras crianças lá, levem eles para brincar em todas as oportunidades que vocês tiverem. É muito importante que a criança brinque em espaços abertos e que brinque com outras crianças nessa faixa etária, para que possa exercitar aquelas brincadeiras sociais de pega-pega, de esconde-esconde, brincar nos brinquedos de parquinho, como a gangorra, o escorrega. Lembrar que a criança nessa idade, ela precisa se exercitar bastante e as brincadeiras dentro de casa não oferecem muita oportunidade para ela se exercitar. É importante. Então, tem um parque perto de casa, tem uma praça perto de casa, vão para lá, brinquem com o seu filho ao ar livre. Além disso, lembrem de ler uma historinha todas as noites para o filho de vocês dormirem. Essa é uma atividade que ajuda a criança a desenvolver o vocabulário, porque quando você está lendo o livro, você está oferecendo palavras que a criança geralmente não tem no dia a dia de casa. Ao fazer isso, você está lendo para a criança numa situação onde ela está calma, onde ela está se sentindo segura e protegida, ela está próxima do pai ou da mãe, então está naquele momento de carinho, naquele momento onde a criança está se sentindo bem e o livro está participando desse momento. Isso faz com que a criança associe o livro a uma coisa boa, a uma coisa que ela gosta, a uma coisa que transmite a ela segurança, que transmite a ela sentimentos bons. Isso vai fazer com que ela mais tarde, quando estiver no processo de se alfabetizar, no processo de aprender a ler, que ela goste de livros, que ela se interesse por livros, que eles passem a ser uma coisa prazerosa para a criança. E aí o processo fica muito mais fácil. Além disso, o ler para a criança dormir, muitas vezes, ajuda aquela criança que teve um dia mais agitado a se acalmar e a adormecer mais fácil. Então, ler para a criança dormir ajuda a criança a dormir, ajuda a criança a desenvolver a fala e ajuda a criança mais tarde a ler. E é uma coisa super simples, né? A gente não tem por que a gente não fazer. E lembrem também de conversar com o filho ou com a filha de vocês usando o português correto. Lembrem que nessa fase eles estão com bastante dificuldade ainda na pronúncia de algumas palavras. E se vocês falarem com eles errados, essa dificuldade fica ainda maior. Se vocês falarem com uma criança de vocês de uma forma correta, ela aprende a corrigir aqueles fonemas. Tentem evitar ficar corrigindo a criança quando ela fala uma coisa errada, no momento em que ela falou uma coisa errada. Isso, em geral, tem um efeito mais inibidor, atrapalha o desenvolvimento da criança. Aproveitem outras ocasiões para usar aquela palavra de forma correta,
de maneira que a criança escute como que se fala aquela palavra corretamente, para que ela passe a corrigir-se. E como não podia deixar de fazer, não esqueçam de ter livros, gente. E tenham livros com letras grandes e letras fáceis de observar. Na idade de 2 a 3 anos, a criança já está começando a reconhecer formas, já está começando a se interessar mais por esses elementos gráficos do livro. Então, se as letras são grandes, se as letras são fáceis de enxergar, isso vai fazer com que a criança identifique elas com maior facilidade. Isso também contribui para ajudar ela no processo da leitura. E por último, gente, essa é a idade onde a gente começa também a estimular o desenvolvimento da espiritualidade da criança. Então ensinem para a criança de vocês as práticas religiosas que vocês têm em família, que são da religião da família de vocês. Lembrem que nessa faixa etária eles já conseguem memorizar um pouco melhor, eles já conseguem usar frases um pouco mais completas. Então é nessa fase que a gente começa também a estimular esse lado do desenvolvimento. Então não esqueçam, a criança tem o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da linguagem, mas a criança também tem o desenvolvimento social e de caráter. Então, alertar a criança quando ela está fazendo alguma coisa errada, que vai colocar ela em perigo, e ensinar ela a rezar são práticas importantes de serem feitas também. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham uma boa semana, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.